queria apresentar o nosso próximo palestrante, que vai trazer um outro olhar, que é o olhar, então, da qualidade do atendimento nas políticas públicas, né? O nosso próximo palestrante é o Dr. Arnaldo Sala, doutor em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina com residência médica em Medicina Preventiva. Atuou por muitos anos no Centro de Saúde Escola, professor Samuel Barnsley Pessoa, da Faculdade de Medicina da USP, e assumindo a direção da unidade no período de 98 a 2003. Atualmente coordena a área técnica de atenção básica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Doutor Arnaldo, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra poder estar aqui conversando um pouco, apresentando algumas das nossas experiências e aflições também, quando a gente fala em política pública voltada para a primeira infância. Eu vou fazer uma fala que, enfim, vai tentar um pouco buscar algumas questões, alguns dilemas que a gente enfrenta na hora que nos propomos a fazer política pública para o desenvolvimento da primeira infância. Isso parece uma coisa, assim, sob um certo ponto de vista, muito complexa e, sob um outro ponto de vista, muito simples. Mas eu acho que a gente precisa muito mais do que apontar, enfim, o caminho é esse, a gente ter momentos de reflexão e tentar entender, enfim, quais são os obstáculos para que a gente não tropece neles. Tá? Então, a ideia é um pouco levantar algumas questões. Então, eu vou tratar um pouco essa questão da qualidade no atendimento de saúde da criança pequena, sob esse ponto de vista das políticas públicas. Mas eu queria começar falando um pouco da questão do desenvolvimento da criança, quer dizer, assim, conceitos básicos que a ciência, a neurociência em particular, nos traz e, de alguma forma, inspira o que a gente vem depois a propor como política pública, né? Então, lembrar, então, inicialmente, que os primeiros anos de vida são os momentos mais sensíveis para o desenvolvimento cerebral da criança, né? E, nesse período dos primeiros anos de vida, e, na realidade, isso começa durante a própria gravidez, né? Se estabelecem grandes quantidades de sinapses neuronais, né? Então, esse é um período importantíssimo e que, então, merece uma atenção especial da gente, né? E o desenvolvimento da criança não se dá por si só, né? Ele depende da interação que essa criança tem com os adultos, com as pessoas que o cercam, com o ambiente no qual ela interage. Então, esses são elementos importantes, e eu acho que isso já foi, de alguma forma, comentado desde o período da manhã, né? Então, isso não é exatamente novidade, mas é um pouco recapitular para a gente entender melhor do que nós estamos falando quando a gente diz uma política pública, né? No entanto, então, esse período dos primeiros anos, ele é extremamente favorável, né, no sentido de eu propiciar a melhor possibilidade de desenvolvimento, estimular essa criança da melhor forma possível. E, por outro lado, ela é também um período vulnerável, né? Então, se alguma coisa der errada, né, esse erro, né, essa coisa errada, ela vai repercutir em todo o desenvolvimento posterior da criança e possivelmente até a vida adulta, né? Então, a gente tem o conceito de estresse tóxico, né, que então a criança que vive, por exemplo, cronicamente numa situação de estresse ou por carências físicas, carência nutricional, ou por estar exposta a uma situação de violência doméstica frequente ou permanente, essa criança certamente vai ter muito mais dificuldades no sentido do desenvolvimento infantil adequado do que uma criança que foi estimulada, que não foi exposta a um estresse crônico, né? Então, isso faz diferença. Os períodos, aqui é só um gráfico
mostrando que o desenvolvimento da criança começa no período ainda da gestação. O zero aí no eixo horizontal é o momento do nascimento da criança. Então, vocês veem que as funções cognitivas já começam 3 meses antes da gestação, né? As vias sensoriais começam também por volta desse período, e a questão da linguagem também já começa antes do parto. E no primeiro ou segundo ano de vida, a gente tem o pico do desenvolvimento dessas funções, né? E depois, nos períodos posteriores, esse desenvolvimento continua, mas numa velocidade bem menor. Então, por isso, qualquer dificuldade ou qualquer interrupção do desenvolvimento nesses primeiros anos, ele acaba gerando um dano, né, para o desenvolvimento dessa criança, que vai repercutir depois na vida adulta. Então, e esse desenvolvimento ele pode ser medido desde incidência de doenças, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo da criança, habilidade de comunicação, maturidade emocional. E se a gente for ver a população já adolescente, adulta, a capacidade de se inserir no mercado de trabalho, de ganhar dinheiro, a própria possibilidade de criminalidade, enfim, ele tem uma série de questões já na vida adulta que podem ser repercussão de um desenvolvimento infantil inadequado, né? E então, aqui é um gráfico mostrando assim o retorno por recurso investido, né? Então, quando eu faço investimento nos primeiros anos de vida, o retorno é muito maior do que um investimento que eu faça depois para uma criança já maior, num adolescente ou num adulto, em termos de desenvolvimento. Bom, então, quando a gente vai falar em políticas públicas, uma primeira questão é o conhecimento científico, que eu já fiz uma breve recapitulação, né? E que, então, isso precisa estar muito bem claro, muito bem ancorado, porque isso justifica, de alguma forma, o investimento, inclusive financeiro, que a gente vier a fazer. Então, quando a gente fala em política pública, a gente fala em investimento que a gente tem alguma possibilidade de efetividade. Eu tenho que ter alguma garantia de que isso vai dar certo, né? Então, por outro lado, eu preciso também ter ferramentas já mais ou menos conhecidas de, enfim, como é que eu posso propiciar o desenvolvimento infantil. Não basta eu saber que o desenvolvimento acontece nos primeiros anos de vida, sobretudo, né? Eu preciso saber como propiciar o ambiente, as condições adequadas para isso. E uma terceira questão que me parece que é importante é a existência de iniquidades. Isso já foi falado desde o período da manhã, né? Mas que então as pessoas não são todas iguais, né? E quando eu falo em políticas, eu preciso pensar um pouco em como é que eu vou lidar com as diferenças entre as pessoas, né? E são diferenças de várias ordens e a gente precisa considerar todas elas. Então, como organizar políticas públicas para o desenvolvimento infantil? Começa primeiro para a gente pensar nessas questões. Então, eu acho que a gente precisa considerar 3 coisas. Inicialmente, a questão da equidade, né? Ou seja, as oportunidades de acesso, né? A questão do alcance. Eu preciso ter políticas que sejam de alcance de toda a população, né? Porque senão elas não viram exatamente políticas públicas, elas são políticas muito mais focais, né? Agora, uma política pública que se propõe a atingir toda a população, ela também vai ter que enfrentar os grupos mais vulneráveis. É um pouco a resposta operacional para a questão da equidade ou da iniquidade, né? Então, eu preciso discriminar grupos ou pessoas ou indivíduos que necessitam de ações especiais, né, para reduzir esta iniquidade. Só para lembrar, eu tenho aqui 2 mapas do estado de São Paulo. O do lado esquerdo é um índice que foi lançado recentemente, é o índice da primeira infância, índice paulista da primeira infância, que ele dá um espelho de como que a gente distribui aqui os 645 municípios do estado em termos de
como é que eles estão sob esse ponto de vista da primeira infância, tanto no sentido da área de educação como da área da saúde. Então, ele é um indicador composto. Eu não vou entrar nos detalhes do indicador, porque senão meu tempo vai acabar, né? Mas só para mostrar que a gente tem regiões aí que estão em vermelho, que estão com um índice baixo, ou seja, são municípios mais vulneráveis, né? E os amarelinhos e os azuis, né, que são os amarelos, verdes e azuis, que são os municípios que estariam na melhor posição. No outro, eu tenho o já mais conhecido IPRS, né, que foi um índice produzido pela Assembleia Legislativa, que trabalha com indicadores de saúde, riqueza e educação, né, e que também faz um indicador composto. Da mesma forma, os vermelhinhos, as cores mais escuras, são os municípios em pior situação, né, e os azuis e os verdes são em melhor situação. Eles mais ou menos se superpõem, né, não por acaso. Mas isso para mostrar que, enfim, quando eu vou trabalhar na política pública, eu preciso considerar isso, né? Eu preciso considerar a diferença entre os municípios, já que a gente está trabalhando com municípios que possuem autonomia, né, tanto em relação à saúde como em relação à educação. Então, isso precisa estar bem posto para a gente, né? E precisamos lembrar também que, numa mesma cidade, né, eu tenho abismos, né, em termos de equidade, aqui um verdadeiro apartheid, né, assim, grandes prédios de alto luxo, né, convivendo lado a lado com uma favela, né. O pessoal aqui da cidade de São Paulo conhece muito bem onde é que é isso, né, mas acho que isso acontece em São Paulo e acontece também em outros municípios. Então, isto também é iniquidade e também a gente precisa estar lidando com estas situações. E se a gente for examinar aqui esse conjunto de casas sem a cobertura dos tijolos, né, a gente vai encontrar também iniquidades nesta população, né? Na hora que a gente vai discriminando e vai capilarizando, a gente vai encontrando também diferenças nesse grupo de população. Então, tudo isso exige da gente respostas, né? Na perspectiva da população como um todo, né, eu preciso pensar como é que eu vou fazer ações indistintamente. Eu vou pensar aqui as gestantes e as crianças de 0 a 3 anos, né, sob esta ótica aí do desenvolvimento infantil, né, e na palestra do começo da tarde, né, nas duas palestrantes, elas deixaram bem claro, né, a importância da atenção à gestante, né, como parte aí do projeto de desenvolvimento infantil, né. A vantagem é que envolve toda a população e não discrimina os indivíduos, ou seja, eu posso criar uma política que mobilize o conjunto social como um todo. Então, isso é uma enorme vantagem, né. A desvantagem é que, muitas vezes, isso é caro, oneroso, às vezes dificulta eu modificar comportamentos na população e, às vezes, eu não consigo priorizar adequadamente os indivíduos em desvantagem. No entanto, numa perspectiva de vulnerabilidade ou de alto risco, eles não são sinônimos, né? Quando a gente fala em alto risco, a gente está muito mais falando nas questões de risco estatístico, né? Então, sei lá, um prematuro tem um risco estatístico maior de ter tais ou quais problemas do seu desenvolvimento. Mas, quando eu falo de vulnerabilidade, eu estou pensando numa questão mais complexa, que envolve não só esse risco estatístico, né, mas que envolve a inserção social desta pessoa, a possibilidade social dela lidar com esta diferença, né, e na possibilidade de ela ter acesso a programas específicos do poder público, por exemplo, né, para enfrentar essa desvantagem inicial que ela tem. Então, eu penso a questão da vulnerabilidade de uma forma um pouco mais complexa. Então, eu preciso pensar como é que eu vou estar tratando, né, tanto as gestantes como as crianças sob esse ponto de vista da vulnerabilidade. Isso será muito importante também para a gente desenvolver uma política pública que seja efetiva. A vantagem é eu poder discriminar positivamente esses indivíduos e focar ações mais intensivas nele, né? A desvantagem é que eu não envolvo toda a população, né, se eu ficar só com uma política focal para a vulnerabilidade, né? Então, e ela, em geral, acaba não desenvolvendo
comportamentos saudáveis para o conjunto toda a população, porque ela vai estar trabalhando focadamente num grupo mais vulnerável. Então, eu vou precisar equilibrar um pouco essas duas perspectivas, ou seja, uma perspectiva mais de âmbito populacional e estar trabalhando em conjunto com uma perspectiva focalizada numa população vulnerável, no sentido de eu estar lidando, de alguma forma, com a iniquidade que a gente já conhece. Bom, então, quando eu vou estar trabalhando num projeto, em geral, em primeiro lugar, eu preciso pensar na viabilidade dele, né? Então, um projeto piloto é sempre uma oportunidade interessante para a gente verificar se as nossas tecnologias funcionam numa pequena escala, né? E o problema depois é, na hora que a gente vê que funciona num ambiente pequeno, bem controlado, etc., e eu vou dar uma escala maior para isso, né? Eu vou estender a cobertura do meu projeto, eu acabo tendo dificuldades de manter a qualidade do meu projeto piloto, que foi muito bem cuidado, com pessoas militantes, envolvendo uma população pequena, em condições especiais, com recursos financeiros, inclusive, diferenciados, etc., etc. Quando eu vou para uma escala maior, eu acabo perdendo um pouco, ou posso, pelo menos, né, perder um pouco dessa vitalidade do projeto piloto. No entanto, isso objetivamente é posto para a gente como gestor de políticas públicas, né? E uma terceira questão é a gente poder estar avaliando o impacto dessas políticas, né? Então, muitas vezes a gente faz as políticas e a avaliação que a gente tem é a aceitação política da população de que se isso foi legal ou não foi legal, né? Mas a gente acaba tendo dificuldade, muitas vezes, de fazer uma avaliação mais objetiva de se o investimento financeiro, inclusive, que a gente fez, tem um retorno que a gente esperava, né? A gente, às vezes, não completa esse ciclo, e eu acho importante a gente mudar um pouco a nossa cultura, né, como gestor de políticas, né, e incluir isso como preocupação permanente. Eu vou falar rapidamente do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, que é um programa que agora está sendo lançado pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e também com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Educação do Estado. Esse programa, ele objetiva a questão do desenvolvimento infantil e foca principalmente no desenvolvimento nos 3 primeiros anos de vida, né? E ele trabalha com 4 eixos, né? A questão da governança, a formação de profissionais para o desenvolvimento infantil, mobilização social e avaliação, né? Vou falar rapidamente do que se trata esses 4 termos, né? Só para ter uma ideia melhor, né? Então, quando eu estou falando em governança, eu estou falando em comitês regionais e municipais, apoio às lideranças desses municípios e das regiões onde esse projeto está sendo colocado, lembrando, né, que é uma ação sempre intersetorial, é uma ação que envolve a saúde, que envolve a educação e que envolve o desenvolvimento social, né? E isso, então, terá que ser feito conjuntamente, articuladamente, não só no âmbito do Estado, mas no âmbito de cada região e de cada município, né? Aqui eu queria, assim, abrir um parênteses, né, que eu estava conversando agora mais cedo sobre essa questão. No caso da saúde, a Secretaria Estadual da Saúde, ela também não opera os equipamentos de saúde dos municípios, né? Sobretudo os equipamentos de atenção básica, os centros de saúde, unidades básicas de saúde. Quem opera isso são os municípios, né? O Estado faz a gestão disso, ou seja, a gente induz políticas para esses municípios, a gente faz orientações técnicas, a gente faz pactuações com esses municípios, a gente induz, de alguma forma, que eles adotem certos padrões de qualidade para suas unidades. No caso da educação, a gente não tem este tipo de gestão sobre a educação infantil, né? A Secretaria Estadual de Educação, ela trabalha muito mais do ensino básico para frente, ou seja, a partir dos 6, 7 anos de idade, e deixa a criança pequena, né, de 0 a 6 anos, mais por conta da iniciativa do município,
né? E a gente, tanto na saúde como na educação, né, vive, como foi falado de manhã, né, pela Maria Malta, a questão da municipalização e da autonomia desses municípios para fazerem exatamente o que eles quiserem, né, em relação a essas políticas sociais, né? E o Estado e o próprio governo federal cabem coordenar e induzir apenas, né? E eu acho que no Estado de São Paulo a gente precisa ter um esforço permanente de estar induzindo esses municípios, não só no sentido da saúde, mas também envolver melhor a questão da educação. Mas isto ainda é um desafio, né? Não é um problema, não é uma questão ainda inteiramente resolvida. A questão da formação dos profissionais, eu estou falando tanto dos profissionais da área da saúde, sobretudo das unidades básicas de saúde, como os profissionais das creches e todas as escolas que trabalham com a criança de 0 a 6 anos. Né? Eu acho que já foi falado no período da manhã, né, a importância de eu ter esse trabalho com as creches feito de uma forma com qualidade, né? E o Setúbal trouxe aqui alguns elementos de como a gente precisa trabalhar com a questão da saúde, também nessa mesma perspectiva da qualidade. Embora você tenha tratado um pouco mais da questão da criança internada, mas acho que a criança ambulatorial, o seu exemplo da injeção, é bem emblemático, né? Então, a gente tem que trabalhar as nossas unidades para que elas sejam acolhedoras, né? E que elas tenham todo este ambiente, toda a possibilidade de não estar provocando um estranhamento para essas crianças. O São Paulo pela Primeiríssima Infância, a gente lançou agora em 25 de setembro, né, em 111 municípios, né, totalizando 5 milhões de pessoas, né, que vivem nesses municípios. Esse projeto ele iniciou, na realidade, como um piloto na região de Jundiaí, né, em 2012, né, e foi muito mais uma iniciativa local e da própria Fundação Maria Cecília do que uma iniciativa do Estado. Mas, a partir do momento que isso deu certo, ele acabou, de uma forma ou de outra, envolvendo também a Secretaria da Saúde, que, enfim, comprou a ideia por achá-la interessante, oportuna, para ser desenvolvida numa escala maior, né? Em 2013, foi feito um convênio com essas regiões, né, no sentido de, então, explicitamente ter o Estado como promotor de uma política, e foi escolhida essas regiões, que eram regiões mais oportunas para estar desenvolvendo o projeto, né, e que são esses 101 municípios que eu estou falando, aliás, são menos, são 41 municípios nessa fase, né? E então foi feito convênios em 2013. Isso ainda não foi implantado em todas as 5 regiões, né? A região do litoral norte do estado de São Paulo ainda está para ser desenvolvido a partir do início do ano que vem, mas as outras 4 regiões já estão funcionando, né? Então já tem o projeto em andamento, né? E agora a gente está se propondo, né, como Secretaria da Saúde, a estender para esse outro grupo de municípios, que não por acaso, né, são aqueles municípios que ficam lá em vermelhinho, naquele mapa que eu mostrei para vocês, né? Então, são áreas mais carentes, com necessidades de um investimento nessa área mais importante. E a ideia é que a gente venha depois a estender isso para todo o Estado, mas isso ainda não tem um prazo definido, né, e nem também recurso definido para isso, né? Bom, só para finalizar agora, a gente está trabalhando com unidades básicas de saúde, está trabalhando com as creches, escolas e espaços públicos, quando a gente fala nesse projeto do Primeiríssima Infância, né? E eu vou falar uma coisinha mais particular em relação à saúde, porque eu acho que a parte da educação infantil já foi um pouco trabalhada no período da manhã. Então, do ponto de vista dos equipamentos de saúde que compõem o programa, o que é que nós precisamos fazer, né? Então, a gente tem um conjunto de unidades básicas de saúde. No estado de São Paulo, hoje, a gente tem 4.400 unidades básicas de saúde,
né? Nessas regiões que já estão iniciando o projeto, enfim, é um pouco menos, então é menos desafiador, mas ainda assim bastante desafiador, né? Então, a gente vai ter que estar trabalhando tanto a gestante como a criança até os 3 anos de vida, né? E vamos ter que organizar a unidade de saúde para que ela seja acolhedora. Então, eu não posso mais pensar em ter uma unidade com aquela cara sisuda, né? Aquelas paredes todas pintadas de branco ou sujas, né? de marrom, né? Como acontece muitas vezes, mas eu preciso começar a ter um ambiente agradável para essas unidades, eu preciso ter um espaço lúdico dentro dessas unidades, a própria decoração dessas unidades precisa ser trabalhada, né? Para que isso seja um ambiente mais familiar para as crianças, né? Eu vou precisar fazer com que os processos de atendimento, né, tanto o atendimento do médico, como o atendimento do enfermeiro, o atendimento em sala de vacina, enfim, todos os espaços por onde passam as crianças, sejam retrabalhados, né, nos seus processos, no sentido de ele poder ser não só mais acolhedor para as crianças, né, mas principalmente serem espaços onde eu possa estar reconhecendo as demandas específicas dessas crianças, dessas mães e dessas famílias, no sentido de identificar, enfim, onde é que eu vou estar precisando atuar, onde é que eu vou precisar estar focando, né? Então, eu vou ter que estar fazendo um trabalho não só na unidade de saúde, mas eu vou ter que estar fazendo também um trabalho externo a essas unidades. Então, essas unidades, isso na atenção básica já é uma rotina, né? Então, a participação do agente comunitário de saúde, que visita as famílias periodicamente, então, nós vamos ter que envolver esses agentes comunitários de saúde também nesse trabalho. Então, ele tem que ter um trabalho que seja também externo à unidade, né? Que então eu também possa, no reconhecimento do próprio território, das famílias que vivem lá, está podendo identificar quem são as famílias que eu preciso identificar ações, quem são as famílias mais problemáticas e como é que eu vou lidar com elas, né? Isso tudo ainda não tem receita de bolo pronta, acabada. A gente tem algumas iniciativas, tem algumas indicações bastante produtivas em relação a isso, né? E por último, só lembrar, né, que quando a gente fala em creche, a gente não, aqui nessa situação, a gente não fala apenas nas creches formalizadas, sejam públicas ou sejam privadas, conveniadas, etc., mas a gente tem, sobretudo em bairros pobres, as creches informais, ou seja, a vizinha que cuida de uma meia dúzia de crianças e recebe algum dinheiro por fazer isso, né? Então, se as nossas creches formais já têm problemas de qualidade, imaginemos o que não tem nesse grupo que fica sob cuidado de uma pessoa que não tem nem qualificação, nem estrutura física e muito menos insumos para lidar com essas crianças durante o período do dia. Então, isso cria também um desafio novo para a gente estar trabalhando a partir das unidades de saúde. Eu acho que, então, só para finalizar, né, a gente vai ter que investir maciçamente no treinamento, na capacitação desses profissionais, e vamos ter que investir maciçamente também em estabelecimento de protocolos de trabalho, enfim, formas padronizadas de organizar a unidade para que a gente possa garantir que esta política seja extensiva, né? Então, se eu não tiver padrões de atuação, isto fica mais difícil. Então, a gente está falando aí em linhas de cuidado, né? Bom, o resto eu já falei um pouco, né, antes de apresentar o slide, né, que é a ação no território, envolvimento dos cuidadores das crianças e as creches informais. Eu acho que é basicamente isso que eu queria trazer, ela é mais uma apresentação assim provocativa do que assim prescritiva de como vamos fazer, mas eu acho que esse espaço se presta muito mais a esse tipo de conversa. Muito obrigado.